Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. A jornada que nós chamamos de vida nem sempre é fácil, não é mesmo? Há momentos de alegria. Entretanto, não podemos negar que as dificuldades e tribulações, elas aparecem nas nossas vidas. E para falar sobre isso, gostaria de tocar num tema que nos ajuda muito a olhar sob uma diferente ótica para os problemas. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da superação. Mas, antes de tudo, vamos ler o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 até o 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A segunda carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo em um momento de intensa oposição ao seu ministério. Ele enfrentava críticas, perseguições e questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. E no capítulo 4 em questão, o apóstolo ele fala sobre o tesouro em vaso de barro. Ou seja, a glória de Deus ela se manifesta na fragilidade humana. E esse trecho em específico, ele não fala como se fosse alguém que leu o sofrimento. Na verdade, é o testemunho de alguém que viveu o sofrimento real, físico, emocional e espiritual. Então, é exatamente aqui que encontramos uma das maiores lições sobre como suportar os momentos difíceis sem permitir que eles nos destruam. Podemos ver nos versículos que Paulo apresenta 4 contrastes. O primeiro, atribulados, mas não angustiados. O segundo, perplexos, mas não desanimados. Terceiro, perseguidos, mas não desamparados. E quarto, abatidos, mas não destruídos. Então observe que ele não nega a dor. Na verdade, ele reconhece a tribulação, mas estabelece um limite para ela. E isso nos ensina algo essencial, que o sofrimento ele pode nos atingir, mas não precisa nos dominar, não sendo nós mesmos reféns deles. Na psicologia contemporânea, o conceito de resiliência ganhou destaque através de estudos como os da pesquisadora Anne Masten, que define resiliência como funcionamento positivo apesar da adversidade. E ela chama isso de ordinary magic, que é a capacidade humana de superar as dificuldades. Outro psicólogo e psiquiatra de renome, Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor do livro Em Busca de Sentido, demonstrou que o sofrimento ele não destrói necessariamente o ser humano. O que destrói, na verdade, é a falta de sentido diante do sofrimento. E o apóstolo Paulo ele entendia isso espiritualmente, no qual ele reconhecia que as suas tribulações elas tinham um propósito, não romantizando assim a dor e também não permitindo que ela definisse a sua identidade. Todos nós passamos por fases que nos sentimos pressionados financeiramente, sobrecarregados emocionalmente, confusos quanto ao futuro, feridos por pessoas. Esses são momentos e períodos em nossas vidas que nós passamos por tribulação. Mas a diferença entre ser atingido e ser destruído está na estrutura interna que nós construímos. Então passe a enxergar a sua vida como um prédio, por exemplo, que pode balançar com o terremoto, mas não irá cair se tiver fundamentos profundos. A nossa vida ela também é assim. Ela precisa de fundamentos espirituais e emocionais sólidos para poder lidar com as circunstâncias. Eu gostaria então de trazer alguns pontos essenciais para aprender a lidar com as dificuldades. O primeiro deles é reconheça a dor sem se identificar com ela. A terapia cognitiva comportamental desenvolvida por Aaron Beck ensina que pensamentos automáticos negativos podem amplificar o sofrimento. Então você pode perceber ali, por exemplo, nos versículos que o apóstolo Paulo nos diz, ele fala, não estou atribulado. Na realidade, ele reconhece o problema, mas ele não se identifica com ela. Isso mostra a consciência emocional sem a fusão com o problema. E o segundo ponto é desenvolver a mentalidade de crescimento.
Estudos na psicologia mostram que pessoas com mentalidade de crescimento veem dificuldades como oportunidades de desenvolvimento. E Paulo, ele via as perseguições, as tribulações, como parte do processo de formação espiritual. Então se faça uma pergunta: o que esta fase que eu estou passando, ela está me ensinando? Talvez você possa vê-la com mais positividade do que você imagina. O terceiro ponto é construir apoios relacionais. Estudos em neurociência mostram que o suporte social reduz níveis de cortisóis, o hormônio do estresse no caso. E o pesquisador Martin Seligman demonstra que relacionamentos são um dos principais pilares para o bem-estar. Então, quando Paulo ele diz não desamparados, ele aponta para a presença de Deus e também para a presença da comunidade cristã. Então não enfrente as suas lutas isoladamente. Na verdade, saiba que você sempre pode contar com alguém ao seu redor. E a quarta e última é fortalecer a esperança ativa. Olha, a esperança ela não é a negação da realidade. Ela é a confiança de que a realidade pode ser enfrentada. E neurocientificamente falando, a esperança ela está ligada à ativação de circuitos motivacionais do cérebro, relacionados ali à dopamina. Porque pessoas esperançosas, elas tendem a agir mais, persistir mais e encontrar soluções com maior frequência. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma: abatidos, mas não destruídos. Isso é um exemplo de esperança ativa. A Bíblia não promete a ausência de problemas. A ciência também não promete uma vida sem estresse. O que ambas apontam é que devemos nos preocupar com as tribulações no sentido de enfrentá-las com responsabilidade. Buscar agir, ajudar, ajustar rotas, mas nunca permitir que elas nos dominem a ponto de roubar a nossa fé, identidade e propósito. E o apóstolo Paulo nos ensina que é possível atravessar a dor sem ser definido por ela, entendendo que os momentos difíceis eles não são eternos. Então que nós possamos manter sempre a esperança viva de que, independente da dor ou dificuldade, um novo dia ele vai chegar. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o apóstolo Paulo como superar as dificuldades, mantendo sempre a esperança viva em nossos corações? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender esse conteúdo e muitos outros. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.